Queridos amigos, eu me volto nesta tarde para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo de número 27. João, capítulo 6, versículo de número 27, estas palavras tão profundas e gloriosas de compaixão, de misericórdia do Senhor Jesus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Bem, isso é a respeito da nossa real necessidade. Nossa real necessidade é o perdão de Deus, o perdão de nossos pecados, a reconciliação com o nosso Criador antes de partirmos para a eternidade. Bem, permita-me começar por este versículo de número 5, aqui neste capítulo 6, observe essas palavras. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para comerem? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Bem, o milagre do Senhor Jesus Cristo impactou a multidão. O milagre do Senhor Jesus Cristo, da multiplicação dos pães, impressionou aquela multidão de homens e mulheres. E João nos diz no versículo 10 que haviam ali 5.000 homens. Bem, mas para ser mais preciso, nós sabemos que havia uma quantidade muito maior do que 5.000 homens, porque estavam ali as esposas, e possivelmente crianças e mulheres solteiras, e idosos. A razão do registro de 5.000 homens é que era o costume naquela época contar-se apenas os homens em idade para ir à guerra, 20 a 45 homens, mas certamente estavam ali as esposas, e as mulheres solteiras, e as crianças, e os anciãos, e assim possivelmente havia ali uma multidão de 10.000 pessoas. Alguns comentaristas têm mencionado 15.000 pessoas, e outros chegam a mencionar 20.000 pessoas, realmente uma imensa multidão, um número incrível, incontável de pessoas talvez. Bom, não foi a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo falou ou se dirigiu a uma multidão tão grande como esta. Nós lemos que no Sermão do Monte havia uma imensa multidão também, e o Senhor ali estava diante daquela imensa multidão de homens e mulheres. Ele os alimentou, e eles comeram, e eles ficaram saciados. Alguns deles eram tão pobres que já há muito tempo não sabiam o que era saciar-se, o que era comer e satisfazer-se e poder repetir. E o Senhor os alimentou. Muitos deles não sabiam o que era ter o suficiente, comer o quanto desejavam e ainda sobrar. E essa refeição do Senhor Jesus Cristo foi uma refeição extremamente saborosa. Tenho certeza disso. É provável, creio eu, que assim como a maneira como o Senhor Jesus, lá em Caná da Galileia, produziu um novo vinho pelo seu milagre, e nos é dito que aquele vinho era superior, era muito melhor do que o vinho produzido pelos homens, é muito provável, tenho certeza, que estes pães e estes peixes produzidos pelo milagre de Cristo tinham sido muito mais agradáveis do que era normalmente um pão e um peixe, porque foram criados diretamente pelo Senhor a partir daqueles pães e peixes. Eles se alimentaram, eles saciaram a fome,
Eles tiveram prazer com o que eles comeram e eles receberam uma imensa refeição gratuita. Nada lhes custou. Nenhuma conta foi apresentada no final. E eles foram servidos pelos discípulos, não precisaram ficar numa fila imensa, self-service. Eles receberam na mão, sentado na relva, em uma visão belíssima do mar da Galileia. E assim, tendo sido alimentados, tendo observado o Senhor Jesus Cristo a partir de poucos pães e peixes, alimentar uma imensa multidão, eles ficaram impressionados. Eles ficaram, nos diz o termo no original, tomados de susto, impressionados, chocados, assim por dizer, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia feito. E essa multidão, você se recorda na narrativa do texto, ela já havia sido profundamente impressionada por Cristo alguns momentos antes. Aquela grande multidão que o seguia, nos diz João, no versículo 2, veja comigo, uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos, Eles eram curados de todos os tipos de enfermidades, pessoas aleijadas, cegos eram curados, leprosos, lunáticos, de todos os tipos de enfermidades que você possa imaginar, eram curados em grandes multidões. Às vezes, todos os enfermos de uma cidade eram curados pelo Senhor. E esta multidão, ela estava extremamente impressionada com o Senhor Jesus Cristo. Eles tinham testemunhado a cura de muitas pessoas, e agora eles foram alimentados pelo Senhor Jesus Cristo. E então nós lemos essas palavras no versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles estavam convencidos de que Jesus Cristo viera de Deus. Eles estavam convencidos de que Jesus Cristo era o Messias prometido, que viria do Pai, que Deus tinha visitado por fim aquela nação de Israel depois de séculos, e o Messias estava no meio deles. Mas o Senhor Jesus Cristo conhecia o pensamento deles. E sabendo que eles tentariam arrebatá-lo à força para levar a Jerusalém, coroá-lo como seu Messias, então nós lemos no versículo 15 que o Senhor Jesus se afasta do meio deles. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Eles estavam impressionados com Jesus. Eles estavam convencidos de que Jesus Cristo era o Messias declarado nas Escrituras, o Messias profetizado por Moisés, o Messias profetizado por todos os profetas de seu livro no Antigo Testamento de nossa Bíblia, é claro, também. Eles estavam certos em si mesmos, tendo visto tudo aquilo, toda aquela impressão, e claros do fato de que o Messias estava ali. E eles estavam certos, na verdade, em pensar assim. Mas aqui está a tragédia. Quando eles pensavam sobre o Messias que Deus tinha enviado ao mundo, eles pensavam de uma maneira errada a respeito do Messias. Eles haviam, através do ensino de seus rabinos, de seus sacerdotes, aprendido errado. Eles haviam sido ensinados por décadas, por séculos, a esperar somente um Messias glorioso, um Messias político, um rei de fato que se assentaria no trono de Jerusalém e que livraria Israel e Jerusalém em particular dos gentios, do poder do Império Romano, e traria de volta aquela nação ao período de ouro de Davi, de Salomão, o Messias que traria prosperidade. Eles aprendiam erradamente sobre estas coisas. E você sabe que na palavra de Deus, no Antigo Testamento, há duas famílias de textos sobre o Messias. Há um grupo de textos que fala sobre a glória do Messias, que fala sobre o seu reino eterno, sobre o seu poder sobre as nações, que ele irá reinar, que ele viria e que ele seria o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas há também uma família de textos, e esses judeus ignoraram esta família de textos, que nos diz que o Messias seria um homem de dores e sofredor, e que ele seria rejeitado e humilhado pelos homens, desprezado por sua nação, pelos líderes religiosos, que ele seria pobre, que ele seria experimentado em sofrimentos. Eles ignoraram estes textos, eles colocaram de lado estes textos, e diante deles, eles foram ensinados a ver um Messias glorioso, um tipo de líder, de imperador político, que traria todos os benefícios materiais àquela nação, e traria de volta e lançaria aquela nação em um tempo contínuo e permanente de prosperidade, e levaria Israel
e Jerusalém acima de todas as culturas e todas as nações. Eles haviam aprendido a esperar um Messias desse tipo. Tudo o que eles pensavam, tudo o que eles esperavam era o Messias da prosperidade, era o Messias que lhes traria riqueza, grandes colheitas e cura, e não haveria mais morte, enfermidade, tristeza e opressão dos romanos. E assim, quando eles viram o Senhor Jesus Cristo realizando milagres, produzindo comida, curando os enfermos, eles entenderam: esse é o nosso Messias. Aí está o Messias da prosperidade, o nosso rei político. Então, na primeira oportunidade que eles tiveram para tomar Jesus Cristo e levar a força a Jerusalém para coroá-lo, eles tentaram fazer. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E Jesus, sabendo que haveriam de vir e arrebatá-lo para o fazerem rei, um rei político, tornou a retirar-se ele só para o monte. E então, diante dessas verdades, da ignorância destes homens que buscavam o Messias da prosperidade material, grandes colheitas, riqueza, força, vigor e saúde, essas palavras tão tristes, tão solenes do Senhor Jesus Cristo no versículo de número 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eles somente queriam um Messias político. Assim eles foram treinados a esperar, como eu mencionei, a libertação dos romanos, prosperidade material, encher o bolso de prosperidade e riqueza. Essa multidão não cria em um Messias salvador, e ela não responderia à mensagem desse Messias. Elas não criam um Messias que tinha vindo a este mundo, que viria a este mundo para levar sobre si o pecado de todos os homens que crescem nele, um Messias que devesse sofrer e ser levado à cruz, e ser crucificado, e ser executado daquela maneira horrível, triste, fora das portas de Jerusalém. Eles não criam um Messias assim, eles não queriam um Messias assim. Essa multidão não ouviria a mensagem do Salvador, eles não compreenderiam a mensagem por trás dos milagres. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo: vós me buscais, não pelos sinais, isto é, pela mensagem que os sinais declaram, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eles não buscavam a Jesus pela mensagem dos sinais. Eles não buscaram o Senhor por quem Ele era, o Messias de Deus. Você sabe, meus queridos amigos, que cada um dos milagres do Senhor Jesus Cristo era um sinal. E o que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para uma realidade, não é verdade? Se você está dirigindo em São Paulo e há uma placa, esta placa é um sinal com uma seta indicando um determinado bairro, você sabe que indo naquela direção, você chegará àquele bairro. A placa é o sinal, a realidade é o bairro. Os sinais do Senhor Jesus Cristo, seus milagres, autenticavam e apontavam para a sua mensagem verbal. Ele dizia: eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Messias declarado que veio. Eu vim para curar os corações quebrantados. Eu vim da parte de Deus para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu irei entregar a minha vida para tomá-la novamente, para salvar milhões. Eu serei levantado como a serpente no deserto. Ele estava dizendo o tempo todo sobre a sua missão. E então ele realizava aqueles milagres como um sinal de que o que ele estava dizendo era de fato verdadeiro, que ele era o Messias, como profetizava a palavra de Deus, que quando o Messias chegasse, ele curaria, ele transformaria, mas isso eram sinais para autenticar a mensagem. E quando o Senhor Jesus Cristo chega a este mundo, tudo que eles veem nele é um curandeiro, é alguém que poderia saciar a fome. Eles estavam de olho apenas nos pães e peixes. Eles viram nele apenas um Messias terreno. Eles não ouviriam a mensagem, eles não entenderiam os sinais, e por fim eles desprezariam o Senhor Jesus e o crucificariam. E eles seguiam a Cristo não por causa da sua doutrina, não pelos sinais que vistes, os milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou. Eles somente queriam o Messias da prosperidade, da cura, dos pães,
do peixe, do bem-estar, da saúde, da fortuna. Ouça essas palavras do versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, na verdade, quando você vê essa repetição é que algo solene, algo grave virá na sequência, algo muito importante. Me buscais não pelos sinais que vistes, de que eu sou o Messias verdadeiro vindo de Deus, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Bem, nós aprendemos uma lição inicial aqui muito importante. Oh, meus queridos amigos, você que está acompanhando aqui nesta tarde, buscar a Deus simplesmente para uma satisfação de uma necessidade terrena, material, é mero interesse grosseiro e cegueira espiritual. Buscar ao Senhor, ir a Ele, a uma igreja, abrir a palavra de Deus, se aproximar de Deus para uma bênção terrena apenas, é nada mais do que egoísmo grosseiro, cegueira espiritual. E é isso que nós vemos aqui diante de nós. Esta é a lição. Bem, você veio aqui nesta tarde. Você se sentou diante do computador para assistir, ouvir a palavra de Deus. Mas você veio aqui nesta tarde. Será que o motivo que te trouxe aqui, que te fez ligar este computador e assistir junto conosco a palavra de Deus, é o motivo correto? Acaso você veio por causa da mensagem do Evangelho? Acaso você abre a palavra de Deus e busca uma igreja por causa da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus? Acaso você veio aqui porque você tem um interesse nesta mensagem, você quer conhecer como buscar a Deus, como ser reconciliado com Ele, como eu posso ter o perdão de meus pecados, como eu posso ter a certeza da vida eterna? Você veio aqui para isso ou você veio em busca de uma bênção para esta vida somente? Você veio ouvir como aprender sobre como ter os teus pecados perdoados, reconciliação com Deus, salvação eterna, ou primariamente, em busca de um benefício somente para esta vida? O que te leva a buscar a Deus? Alguém enfrenta uma necessidade, se encontra no meio de um grande problema, algum conflito pessoal talvez, e você diz a si mesmo: eu preciso ir a uma igreja. Eu me encontro no meio de uma grande dificuldade, eu preciso buscar a Deus. Eu tenho uma dívida, e essa dívida ela só aumenta. Ou eu tenho uma necessidade financeira para alcançar este patamar de vida, ou ajudar meus familiares. Eu vou dar uma chance a Jesus. Eu vou dar uma chance à igreja. Quem sabe Ele não muda a minha vida, quem sabe se eu não me aproximar de Deus e louvá-lo e ouvir a palavra, e ir na igreja as coisas não vão melhorar. Meu casamento não está indo bem. Eu vou participar de uma igreja. Eu vou buscar uma igreja melhor. Esta igreja não está me satisfazendo ou respondendo às minhas questões, as coisas não mudam. E eu pulo, de igreja em igreja, buscando uma bênção para esta vida, a direção de Deus para a resolução de um problema. Eu vou dar uma chance a Jesus. Eu vou dar uma chance à sua igreja. O meu casamento não está indo bem, a minha profissão não está indo bem, eu tenho problemas de saúde, as coisas não estão indo bem. Eu vou participar de uma igreja, de uma reunião espiritual. Eu vou me envolver numa campanha que vai dar certo, alguma coisa do tipo, para ver se as coisas melhoram. Eu vou dar uma chance ao reino de Deus, eu vou dar uma chance à igreja de Deus. Será que você está se aproximando de Deus somente para esta vida? Essa é a maneira errada de se aproximar de Deus. Essa foi a maneira errada daquela multidão. No entanto, eles se aproximam de Cristo, eles ouvem a palavra do Senhor Jesus Cristo, e tudo que eles veem em Jesus Cristo é uma maneira de avançar na vida terrena, é uma maneira de melhorar neste mundo, é uma maneira de terem as suas necessidades físicas satisfeitas e as suas necessidades emocionais resolvidas. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão
e vos saciastes. O que te leva a se aproximar de Deus, meu amigo? O que te leva a frequentar uma igreja todos esses meses, esses anos? Você busca Deus por quem Ele é? Você se aproxima de Deus e busca e deseja receber dEle aquilo que Ele está oferecendo? Ou será que você tem buscado de Deus, agindo como aquela multidão, apenas uma bênção de Deus, mais do que o Deus verdadeiro? Será que você ainda está debaixo da falsa noção que é ensinada e pregada no meio evangelho contemporâneo de nossos dias, de que Deus enviou o seu Filho a este mundo para curar a nossa conta bancária, para restaurar os nossos relacionamentos afetivos? Será que você se encontra debaixo desta ilusão satânica de que a segunda pessoa da Santa Trindade devesse tomar um corpo e uma natureza humana e entrar neste mundo e sofrer e ser rejeitado e ir àquela cruz de dor e agonia, experimentar a ira santa de Deus para curar as nossas contas bancárias e os nossos relacionamentos afetivos? Será que você está debaixo desta mentira e deste engano propagado em nossos dias em tantos lugares chamados igrejas? Se nós buscamos a Deus somente para um benefício para esta vida, se nós nos aproximamos de Deus primariamente para um benefício pessoal para esta vida, isto é a prova de que os nossos olhos não estão em Deus, mas sim nos pães e nos peixes. Aquela multidão estava admirada do poder de Jesus Cristo. Certamente ela estava. Elas estavam maravilhados. E por isso eles seguiram Jesus até o outro lado do lago da Galileia, até encontrar o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes você conversa com alguém sobre a salvação. E no meio da conversa, depois de explicar algo, o que é o pecado, como é o arrependimento que Cristo veio fazer neste mundo, qual é o caminho de salvação, no meio da conversa a pessoa para e diz, como se a cabeça dela estivesse em outro lugar. De repente ela para, interrompe e diz, eu tenho certeza de que Deus está comigo e Deus me ama. Eu já ouvi isso tantas vezes, queridos amigos. E elas dizem, eu tenho certeza que Deus me abençoa porque Deus já fez isso por mim e Deus já fez aquilo por mim em uma determinada situação. E eu vou lhe contar uma história. Sabe, um dia isso aconteceu e aquilo aconteceu. Eu sei que foi Deus. Eu sei que foi Ele quem me abençoou. Eu sei que foi Deus que me deu isso. Eu me recordo de uma senhora falando sobre a sua filha que iria casar e não havia nada. Não havia enxoval, não havia isso, não havia aquilo. Ela clamou, meu Deus, Jesus, me ajuda. E de repente veio alguém no dia seguinte e trouxe um enxoval, e o outro trouxe isso, trouxe aquilo. Deus me ouviu, Deus me abençoou. E outra pessoa me disse, eu me encontrava numa situação muito difícil. Eu clamei a Deus no hospital, e Ele me curou, e os médicos foram ver os exames e disseram, não tem mais nada aqui, sumiu o câncer, sumiu isso, sumiu aquilo. Eu tenho certeza que Deus me ama, eu tenho certeza que Deus está ao meu favor. E outras pessoas me disseram assim, isso e aquilo aconteceu, e eu não sabia, e de repente o que eu precisava estava ali. Eu sei que Deus, Ele me ama, eu sei que Deus está satisfeito comigo, eu tenho certeza que Deus fez isso por mim, e isso e aquilo mais. Que bom, que bom. Eu tenho certeza que possivelmente foi Deus, sim. Mas será que isso te levou a considerar os fatos do Evangelho? Será que isso te levou a parar depois da alegria da bênção e a se perguntar no íntimo do teu coração, por que Deus fez isso? Por que Ele ouviu o meu clamor? Por que Ele respondeu? O que está por trás deste sinal que Deus fez para mim? Estes pães e peixes que Ele me deu, esta cura, este livramento, esta bênção. Será que você para pensar o que está por trás desse sinal? Do porquê Ele está lidando com você, do porquê Ele te deu tantas coisas? Ou você para por aí, recebe esta bênção, um benefício da parte de Deus, um pão e um peixe, mas você não chegou à conclusão correta. Por que Deus fez isso por mim? Bem, querido amigo, Ele fez isso por você por uma razão. Mas deixe-me dizer antes. O fato de Deus ter te dado pães e peixe muitas vezes, e uma cura, e um trabalho, e uma bênção, e uma resposta, isso não perdoa os teus pecados.
Lembre-se disso. Ele te deu isso para que você entenda que Ele existe, Ele é real. Ele mesmo ouviu o teu clamor pessoal e Ele está pronto a perdoar os teus pecados se somente você clamar a Ele com o mesmo desejo e intensidade que você clamou por pães e peixes. Você não percebe? Você não está lendo a mensagem dos sinais? Ele está dizendo, que assim como Ele te deu aqueles pães e peixes, e Ele tem poder para te dar algo que você sabe que foi Ele, ninguém mais teria providenciado, e você tem certeza que foi Deus que interveio, da mesma maneira que Ele fez isso, Ele pode te dar o perdão de teus pecados e a reconciliação com Deus, se você simplesmente clamar a Ele de todo o coração e dizer: Senhor, eu não tenho méritos em mim mesmo, eu não tenho salvação, eu estou preso em meus pecados, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter certeza de salvação, dá-me a vida eterna, dá-me o perdão, dá-me a salvação. Você percebe, querido amigo, Ele fez isso. O fato de que Ele te enviou uma bênção, 2, 3 bênçãos, o fato de que Ele ouviu o teu clamor e você sabe que foi Ele te deu 2, 10, 30 bênçãos e respondeu o teu clamor, não significa que Ele perdoou os teus pecados, mas significa isto, que Ele lançou, se eu posso usar esses termos simples, um carpete vermelho diante de você, dizendo: vinde a mim agora para o perdão de teus pecados. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados. Ele provou para você, Ele te deu o pão que perece, para que você peça o pão que permanece para a vida eterna. Oh, meu amigo, entenda isso, por favor. Será que você está debaixo da ilusão e do engano de que Cristo veio a este mundo para transformá-lo em uma pessoa rica, próspera, feliz nesta vida? Este é um engano satânico, proclamado por muitos líderes e chamadas igrejas em toda parte do mundo e no Brasil. Esta não é a mensagem do Evangelho. E hoje milhões de pessoas procuram um local de adoração, não em busca de Deus, mas do que Ele pode dar, e os seus olhos estão nos pães e nos peixes. Eles não estão entendendo, e eles vêm e dizem: sim, Deus me abençoou, e eu recebi esta bênção. É verdade, eu creio. Mas você nunca parou para considerar e se perguntar: o que Ele está dizendo? Eu sou um pecador, eu nasci pecador. Há um dia de prestar contas. O que Deus está dizendo com estas bênçãos a um pecador? Ele está dizendo: eu te dou o pão que perece. E você nunca poderá dizer: eu não sabia, Deus estava distante, Deus nunca me ouviu. Eu te dou o pão que perece, para que você peça o pão que permanece pela vida eterna. E aqui está a resposta do Senhor Jesus Cristo àquela multidão que buscava pelo motivo errado. Um imenso apelo do Senhor Jesus, um apelo que permanece nestas páginas, permanecerá até o último dia, diante de mim, diante de você. O apelo do Senhor Jesus Cristo àqueles que o buscam pelo motivo errado. Um grande apelo do Senhor dirigido a eles e dirigido a nós, no versículo de número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Trabalhai não pela comida que perece. Há uma grande advertência aqui neste versículo para aqueles que dizem crer em Deus. Se você busca Deus e o adora por aquilo que você imagina Deus ser capaz de te prover, você está se esforçando ao fazer isso, trabalhando, todo esforço é um trabalho para aquilo que perece, para aquilo que não permanece. Você está buscando de Deus algo passageiro, provisório. Você não esperaria, meu querido amigo, eu penso às vezes ao ler esse texto, você não esperaria que o Senhor Jesus Cristo ficasse indignado com aquela multidão, irado com eles? Você não esperaria isso? Uma resposta tão medíocre diante de um milagre tão grande, de um ensino tão claro e tão direto. Você não esperaria que o Senhor Jesus Cristo, que veio trazer salvação para todo aquele que o busque,
ao se manifestar, se apresentar daquela maneira diante deles, tudo o que eles desejavam era um Messias político, uma bênção temporal. Você não esperaria que ele ficasse irado com eles? Bem, eu penso que não. E por esta razão, a ira de Cristo, a sua indignação, está reservada para o último dia. A ira de Jesus, a sua indignação contra o pecado, contra o pecador, está reservado para o último dia. Na vida, em vida, você recebe dele apelos após apelos, rogos após rogos, chamado após chamado. Na vida, você recebe um apelo dirigido à tua consciência por Deus. Na vida, Ele está pronto a mostrar misericórdia a você e a mim. Querido amigo, isso é verdade, porque a sua ira está reservada para a morte. A fé cristã, ela opera pelo amor. A fé cristã, ela opera pela compaixão, pela misericórdia, uma mensagem de salvação. Você não esperaria que Cristo estivesse indignado, irado? Não. Aqui está o Senhor diante de uma imensa multidão, que não demonstra qualquer tipo de interesse espiritual por Ele. E ainda assim estas palavras de rogo, essas palavras de grande apelo dirigidas a eles e a nós. Trabalhai, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Oh, como eu gostaria que você pudesse ouvir e entender o tom de voz do Senhor Jesus. O tom aqui é um tom de rogo, de profunda simpatia por almas, um tom de rogo e de apelo e de simpatia por almas perdidas. Se isso somente não estivesse impresso, e se fosse falado aqui aos nossos ouvidos, e nós pudéssemos ouvir este versículo 27, dos lábios do Senhor Jesus Cristo, o tom aqui é um tom de misericórdia, é um tom de bondade, é um tom de compaixão, é um tom de um clamor, de um rogo a pecadores ignorantes. Não deveria o Senhor estar irado? Da nossa perspectiva, nós diríamos sim. E dos discípulos: Senhor, Tu não queres que nós clamemos por fogo do céu? Há um rogo aqui, há uma compaixão aqui. A ira de Cristo está reservada para o último dia, para a morte. E Ele diz, nessas palavras de amor, misericórdia e compaixão: o Filho de Deus, trabalhai não pela comida que perece, não pela comida que perece, mas para que permanece para a vida eterna. Trabalhar por algo, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, tem, é claro, uma intenção espiritual. Trabalhar nessas palavras significa viver, não é? Isso porque a maior parte da nossa vida é trabalho, não é? Até para se levantar da cama ou se deitar nela é um trabalho a ser realizado. Em outras palavras, vivei, buscai, não a comida que perece. Diplomas, realizações temporais, trabalho para alimentar o corpo somente, estudos, investimentos em carreira, tudo isso que alimenta o corpo, que tem o corpo como centro, esta vida como centro, viver para algo. A minha vida se resume a uma busca, a uma melhora, a satisfação da mente, das emoções, do corpo, algo para o aqui somente, algo para esta vida somente, ainda que seja legítimo, ainda que seja bom, ainda que seja algo necessário. Colocar a minha vida e o foco dela nesta existência, Deus do lado de fora desta moldura, vaidade das vaidades, buscar o meu prazer, buscar a minha alegria em caminhos vários, em direções várias, que me levarão um dia ao final da jornada sem Deus. Viver, trabalhar, gastar teus anos, se esforçar para prover e construir somente para esta vida. Trabalhar e não pela comida que perece, em negligência da tua alma, a coisa mais importante que você possui. Tua alma, querido, a eternidade, somente a tua alma é eterna. Trabalhar pela comida que perece é gastar os teus dias, por melhores que sejam, sem buscar o perdão de Deus. Ter esta vida concluída sem o perdão de Deus. Completar a tua jornada probatória deste lado da eternidade,
se privando da graça de Deus, sem ter encontrado um lugar de arrependimento aos pés de Cristo. Trabalhai não pela comida que perece. Bem, se você busca da parte de Deus uma bênção somente para esta vida, saiba que ainda embora talvez você receba dele, conforme eu ilustrei, isso irá perecer um dia. É uma comida que perece. A sua saúde pode ser restaurada grandemente, mas ela irá perecer novamente. A morte chegará. Talvez você alcance ganho, conforto material que tanto deseja, mas tudo isso, meu querido amigo, não te servirá no último dia. Há um hino belíssimo que nós cantamos que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Muitas vezes tu riste, ó amigo, ao ouvir falar de Jesus, mas somente tem Ele o poder de livrar, de perdoar pela cruz, a sua morte. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta ganhar o mundo inteiro, diz o Salvador, e perder a tua própria alma? Oh, mas talvez você esteja pensando nesta tarde: esse pastor, ele não sabe o que eu busco. Pastor, eu não busco riqueza. Eu não sou daquelas pessoas que ficam indo na igreja em busca da maior prosperidade possível, ser cabeça e não ser cauda, comer do melhor, viver do melhor. Eu não busco estas coisas. Sim, eu busco a Deus, eu desejo uma bênção de Deus. Mas pastor, sabe o que eu desejo? Eu creio que isso é digno, eu creio que isso é honesto, eu creio que isso é legítimo. Pastor, sabe o que eu quero da parte do Senhor? Oh, pastor, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde, para plantar e para colher, não um palácio. Ter uma casinha branca de varanda só para ver o sol nascer. Ninguém lhe condenaria por isso, não é? Ninguém lhe condenaria por isso. Mas então a palavra de Deus teria que se interpor e te dizer: de que adianta ter um lugar de mato verde, uma casinha branca para ver o sol nascer e perder a tua alma? Queira você riquezas e o mundo, ou queira você somente sossego e paz. Trabalhai, diz o Salvador, não pela comida que perece. O que você está buscando ao se aproximar de Deus? O perdão de teus pecados, a vida eterna, aquilo que Deus oferece no Evangelho da graça redentora. O que é esta comida que perece? As coisas desta vida, deste mundo, são as coisas que perecem. Riquezas, honra, diploma, carreiras, viagem, prazeres, status social, tudo isso é comida e nós nos alimentamos disso, não é? Nós colocamos as nossas emoções, o nosso esforço, a nossa mente, angariando estas coisas, mais degraus, subindo, nós nos preenchemos disso. Nas nossas horas, nos nossos dias, mesmo em nosso travesseiro, o nosso esforço, elas perecem. Podem ser boas, mas perecem. Elas não duram, porque elas têm uma natureza perecível, uma data de validade, e quando você menos espera, não servem mais. Perdem um gosto, perdem o prazer. E eu preciso me entregar a um novo projeto. Eu terminei esse projeto, eu alcancei, mas eu não tenho satisfação, eu devo buscar uma outra coisa. Eu vou mudar de casa, vou mudar a mobília, eu vou buscar um outro curso universitário, uma outra profissão. Eu não tenho satisfação. As coisas perecem. Elas mesmas perecem antes de se acabarem. Se você coloca toda a tua esperança de alegria em um casamento, você está trabalhando para algo que irá perecer. Se a tua esperança está em uma carreira, ter alegria, prazer nisso, isso irá perecer. Ou mesmo em fazer um bom trabalho, bem feito de uma maneira digna, também isso irá perecer. Tudo isso irá perecer, o gosto chega ao fim, as coisas mudam. Por mais abundância que você tenha de certas coisas, elas irão acabar. Por mais prazer que você extrai de algo, isso cessará e você desejará por doses maiores. Poderão durar por muitos anos, na verdade, mas quando você menos espera, elas se acabam. E ainda que elas durem toda a vida, elas serão tomadas de você na morte. Ouça essas palavras de compaixão do Senhor. Há um tom de rogo aqui: trabalhai pela comida que permanece. A comida que permanece é a vida eterna, ela é eterna, é um relacionamento com o teu Criador, é o perdão de pecados que nunca pode ser revogado, é conhecer a Deus, é ser salvo, é ser feito um filho, uma filha de Deus. Todos nós somos pecadores, queridos amigos.
A nossa verdadeira necessidade é o perdão de Deus, é o perdão de nossa culpa. Trabalhar pela comida que permanece é por um tesouro no céu, uma coroa de justiça, a vida eterna, uma felicidade que irá durar tanto tempo quanto você existirá eternamente, a vida eterna. Ouça novamente essas palavras, eu gostaria que elas ficassem impressas em tua mente, por isso eu repito: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Atente para isso agora. A qual o Filho do Homem vos dará. A qual o Filho do Homem vos dará. É de Jesus Cristo que vem a salvação. Assim ele diz, trabalhai. E quando ele diz trabalhai, ele não está querendo dizer que salvação é o resultado do meu esforço. Ele não está dizendo que receber o perdão de Deus e a paz de Deus é o resultado de subir uma escadaria de uma igreja ajoelhado, ou a rampa de uma igreja ajoelhado, ou sofrer, ou me martirizar. Ele não está dizendo que a salvação é resultado de uma campanha, de pular uma fogueira santa, de andar no vale de sal, de entregar dinheiro, de entregar oferta. Não, não, não. Ele diz: a qual o Filho do Homem vos dará. É dado, é gratuito, vem da mão dele. A qual o Filho do Homem vos dará. Por que ele diz assim? Você já se perguntou? A qual o Filho do Homem vos dará. Porque ele não diz a qual eu te darei. Em outros momentos ele diz: eu te darei. Filho do Homem é um título do Antigo Testamento que fala sobre a humanidade do Messias, a encarnação do Filho, o Filho do Homem, nascido um de nós aqui. Isso, meu querido amigo, aponta para a sua morte. Para a sua morte. Deus não poderia varrer os nossos pecados. Deus não poderia simplesmente ignorar os nossos pecados. Deus não poderia simplesmente no céu declarar uma palavra: estão perdoados todos. Para salvar o meu querido amigo, ele precisou vir ele próprio a este mundo, porque Deus é santo. E a sua glória, a sua santidade é tão grande que ele não poderia negar a si mesmo, negar este atributo e fechar os olhos para os nossos pecados e varrer para baixo do carpete e nos receber no céu manchados, pecadores, contra a sua lei. Homens rebeldes, homens maus, homens cruéis e mentirosos como todos nós. Ele não poderia fazer isso. Ele precisou vir a este mundo, ele próprio, e tomar um corpo e uma natureza humana, e como um de nós que deveríamos cumprir a sua lei e honrá-lo, ele próprio fez sem jamais pecar. E em sua vida, ele adquire os méritos para salvar pecadores. E ao entregar-se voluntariamente para morrer naquela cruz de dor e agonia, ele paga em si mesmo a dívida de um pecador como eu, morrendo em meu lugar, morrendo por meus pecados para minha salvação. Uma vida perfeita, um sacrifício aceitável no lugar de um pecador. Essa é a comida que ele oferece. Essa é a comida, a sua carne, o seu sangue. E se nós não comermos desta carne e deste sangue, isto é, se nós não tivermos a vida de Cristo, os méritos de Cristo creditados a nós pelo Pai, nós não entraremos no céu, nós pereceremos. Oh, meus amigos, Deus não poderia simplesmente ignorar os nossos pecados. Trabalhar, e ele diz, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus o selou, isto é, o aprovou. Deus não enviou Jesus Cristo a este mundo para remediar as nossas enfermidades físicas e financeiras e emocionais, mas sim por causa da nossa verdadeira necessidade, a necessidade da alma. A nossa verdadeira necessidade é o perdão de Deus, é a reconciliação, a qual o Filho dará. Vem de Cristo, amigo. Não vem de você mesmo, do teu próprio esforço, tentando ser uma pessoa melhor, tentando realizar boas obras, um bom religioso. Não vem de você. Peça a Ele então. Vem dele, Ele dará. O fato é de que Ele dá a vida eterna. O fato de que Ele dá esta vida eterna é um maravilhoso incentivo, não é? Para que você peça a vida eterna.
Ele não restringirá você. Ele não dirá a você, não, primeiro uma oferta de R$1.000 para receber a bênção. Tem que ter uma prova da fé, não é? Ele não te dirá isso. Ele não te dirá, primeiro, torne-se um santo, depois eu te recebo no céu, porque no céu sou entre santo. Não, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Vinde a mim todos os que estáis cansados de vossos pecados e sobrecarregados de uma culpa e de um vazio, como você está, e eu vos aliviarei. Você percebe como é o discurso de Jesus, a sua mensagem, tão diferente da mensagem das igrejas de boas obras, tão diferente das igrejas, da mensagem de uma filosofia de autoajuda. Ele diz, venha como você está para ser transformado, venha como um pecador, venha cansado do pecado, venha um pecador reincidente, venha um pecador hipócrita, venha um religioso hipócrita, venha um pecador covarde, imundo, sujo, venha como você está. Pedi, ele te dará. Que palavras, que incentivo a deixar o orgulho de lado, a vir fétido como você está aos pés de Cristo, para ser lavado, para ser transformado por Ele, para ser liberto. Eles compreenderam que estavam sendo exortados. Eles entenderam que Jesus estava sendo exortado. E a resposta deles no versículo 29 é uma resposta sincera. No entanto, uma resposta falha, porque demonstrou que eles esperavam encontrar o caminho de salvação, como a maioria dos seres humanos imaginam poder ser salvos. Boas obras, observe. Disseram-lhe, pois, versículo 28, que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos? O que está em nosso poder? O que eu devo realizar para me sentir merecedor? Eu realizei a obra de Deus, a porta do céu estará aberta para mim. A resposta do Senhor Jesus é esta. Esta é a obra de Deus. Disse-lhe Jesus, a obra de Deus é esta. Marque você, a obra que você deve fazer, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Creiais. É isso que será aceito por Deus. Aquilo que Deus espera que seja feito para alguém ser aceito por Ele. Creiais. Creiais naquele que Ele enviou. Veja o versículo de número 40. Porquanto a vontade, a obra, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Crer em Jesus, crer. Querido amigo, crer. Eu termino por aqui. Não lhe traz nenhum mérito, e você deve entender isso. A fé, crer, não traz nenhum mérito. Crer naquele que Ele enviou. Sabe o que é crer? É como alguém que está se afogando no mar, numa piscina, e não sabe nadar, cheio de cãibra, está desesperado e sabe que a morte vai chegar. E ele simplesmente diz ao salva-vida que está sentado do lado da piscina, da praia, um clamor por salvação, por socorro. Crer é isso. Por acaso há algum mérito na pessoa em gritar por socorro? Há algum mérito em pedir salvação? Estou morrendo, há algum mérito nisso? Crer não possui méritos, não há méritos em crer. Não há méritos na fé. A fé é uma mão vazia que se estende, uma mão pobre, vazia, que se estende para receber o tesouro da salvação. A obra de Deus é que creiais naquele que enviou. Crer no que Ele diz. O que Ele diz? Eu sou um pecador, nós somos pecadores condenados. Você crê nisso? Ele diz, você precisa de perdão e vida eterna. Você crê nisso? Ele me diz, as tuas obras e a tua religiosidade não ajudarão. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você crê nisso? Se você crê, então você responde. Você diz a Ele em oração, arrependido aos pés de Cristo: Senhor, salva-me, perdoa-me. Eu sou um pecador, agora eu entendo. Perdoa e purifica o meu pecado. Crer é confessar a Ele os teus pecados. Crer é entender e aceitar que, porque Ele morreu no lugar de pecadores, Ele pode te perdoar e purificar de toda a imundície. Crer é lançar fora o teu orgulho e o teu esforço por salvação baseado em religiosidade e em boas obras. Crer
Crer é se entregar totalmente, simplesmente. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer, o que Deus deseja de mim? E a vontade de meu Pai é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que você conheça Jesus. Esta é a vontade do Pai. Que você entenda o que ele fez. Que você se aproxime dele como um Salvador. Que você se aproxime dele como um pecador que você é. Isso é crer. Que você o conheça e seja feito um filho de Deus. Que você tenha a vida eterna. Que você seja ressuscitado no último dia. Não é maravilhoso? Esta é a vontade de Deus para você. Trabalhar, ele diz. E o meu trabalho é este: cair aos pés de Cristo. Clamar por socorro. Ele fez todas as coisas. Tudo está pronto. Vinde, vinde às bodas, diz o Salvador. Ó meu amigo, por que você busca Deus? O que te traz à igreja nesses meses e anos? Uma bênção de Deus? Você está trabalhando para algo que perece. Ele te deu bênçãos, você para e se pergunta: mas os meus pecados não foram perdoados por esta bênção material, emocional? Eu ainda sou um pecador diante de Deus. Você entende a mensagem dos sinais? Ele diz: vinde, pecador, vinde, e eu te salvarei. Não é maravilhosa a mensagem do Evangelho? Ouça essas palavras de ternura, de misericórdia dos lábios do Senhor. Trabalhai não pela comida que perece. A ira de Jesus está reservada para a morte, para o último dia. Não pense no último dia lá na frente. Pode ser amanhã, para você ou para mim. Está próxima. Aqui, misericórdia, salvação, perdão gratuito, rogos, chamados, apelos. De repente, a eternidade. Busque o Senhor de todo o coração. Nas tuas dúvidas, nas tuas incertezas, no teu senso de culpa, de vazio, simplesmente dirija a Ele a tua alma, busque um lugar tranquilo, ore ao Senhor, confesse a Ele o teu pior e creia que Ele morreu no lugar de pecadores. Vamos orar juntos. Senhor Deus e eterno Pai, que enviou o Salvador a este mundo, obrigado pela clareza da Tua palavra registrada nestas páginas eternas. Ó Senhor, dá que, embora pela imperfeição da instrumentalidade humana, Tua palavra tenha sido ouvida, entendida e abraçada pela fé por muitos. Dá, Senhor, que hajam alguns aqui que irão hoje Te buscar de todo o coração, como almas necessitadas, crendo que não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Vem, Senhor, e dai-nos de ouvir o timbre desta voz tão terna e graciosa, a voz do Salvador, que entregou a sua vida, o seu corpo, para sofrer daquela maneira. Dai-nos de entender que, se lançarmos fora esta salvação, não há outra. Comove e move o nosso entendimento e o coração, e leva-nos a esta fonte carmesim de perdão, de purificação, de nova vida. Jesus Cristo, Teu amado Filho, em quem o Senhor se compraz. Nós Te agradecemos por Ele e ansiamos o Seu retorno. Vem, Senhor Jesus. Nós oramos e Te bendizemos em o nome, pelos méritos do Senhor Jesus e para o Teu louvor. Amém.